Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Tudo o que está escrito na Bíblia foi escrito para nosso proveito e edificação. As agruras de Davi, os problemas que ele passou em família, nos ensinam muitas lições preciosas. E vamos analisar alguns dos problemas que ele teve com os filhos, mas problemas que não apareceram de uma hora para outra, não. Ou como se diz hoje em dia, eles não apareceram do nada, tinham um fundamento. E nós precisamos aprender a conhecer os fundamentos da natureza humana para nos prevenirmos e nos prepararmos para o que vem. Cada um de nós precisa abrir os olhos e receber as instruções do Senhor para nos prepararmos para tudo aquilo que vem. O Davi passou por muitas lutas, muitas tribulações na vida, e quando por fim, perseguido, passando necessidades de comida, talvez até de água, andando muito por desertos, ele começou a ter experiências com mulheres, por circunstâncias. Ele começou a ter mais de uma esposa. A primeira dada a ele seria Merabe, foi tirada. Mical quis se casar e de fato se casou com ele, a filha de Saul, mas também ele teve que fugir e depois ele soube que a Mical foi dada por esposa para outro. E assim ele, como que querendo se vingar, arranjou mais de uma mulher, e com várias mulheres ele teve muitos filhos. A Bíblia lista cerca de 17 filhos que ele teve, praticamente só homens, com exceção de uma filha, a Tamar, que é mencionada como o centro aqui de um monte de problemas que aconteceram. A Tamar era muito bonita, e se era de beleza natural ou artificial, não sabemos. O fato é que ela tinha todo o direito às benesses da corte. Ela tinha direito a todos os tratamentos de beleza, as melhores roupas, e isso a destacava e chamava a atenção para a sua beleza. Isto fez com que despertasse os olhares de um irmão seu, o irmão mais velho, o Aminon, que em um determinado momento aproveitou uma oportunidade para forçar, abusar dela, estuprá-la. E ele fez isto. Tão apaixonado que ele estava, e a gente vê que a paixão não é algo de Deus. Se há isso no seu coração, tire, porque ninguém é tão maravilhoso assim, ou maravilhosa, que mereça a nossa paixão. Nós deveríamos sim estar apaixonados por Jesus, pelo Senhor, e não por uma pessoa. Se esse seu amor é tão grande assim, que vira uma paixão por uma pessoa, tem algo estranho nisto daí. Foi o que aconteceu com o Aminon, e é uma das lições que nós tiramos daqui deste episódio. Acontece que Davi, pelo fato de ter muitas mulheres, não podia ter todas as famílias juntas, e ele então tinha os aposentos ou a casa separada para cada mulher, que criava lá os seus filhos. Os filhos não eram criados junto de Davi. Então ele teve, pelo jeito mencionado na Bíblia, 17 filhos. São várias listas, não se sabe assim exatamente, mas e as mulheres, as filhas? E também esses filhos são considerados filhos de esposas,
Mas e os filhos das concubinas, que não eram contados? Davi se deu também, além do luxo de ter várias mulheres, de ter mais concubinas com quem ele tinha relações, e certamente tinha filhos também. Ou seja, Davi não tinha uma família. Ele foi muito abençoado por Deus, buscou a Deus, desenvolveu a sua vida individual, mas não desenvolveu uma família. E isso foi problema até o final da vida dele. As mulheres, com toda certeza, viviam uma vida de disputa. Elas não viviam bem umas com as outras. Sempre havia um clima de disputa, cada uma querendo disputar um pedaço do marido. O marido era comum. A poligamia foi um estrago na vida de Davi. A poligamia é um estrago na vida de qualquer pessoa. Houve uma conferência evangélica reunindo líderes, pastores na África, e alguém do mundo ocidental reclamou que na África havia tolerância em alguns países para com a poligamia, um homem ter várias mulheres. E eles lançaram aquilo no rosto dos líderes africanos, até que um líder, talvez mais sul-africano, se levantou para se defender. Ele disse: vocês não podem falar tanto assim, nos acusar de poligamia, porque vocês também praticam a poligamia, só que uma atrás da outra. Ou seja, um homem tem várias mulheres, mas uma atrás da outra. Ou seja, criou-se um clima ruim naquela conferência de líderes e pastores evangélicos por causa disto. A tolerância com a poligamia na África também tem motivos. Muitos homens eram mortos por muitas razões e o número de mulheres era sempre muito maior, e eles toleravam isso. Não é bom, não é de Deus, não é ideal, mas Davi praticou. Isso não justifica ninguém em nossos dias fazer o mesmo. Foi um estrago na vida de Davi. As mulheres viviam em rixa e passavam essas rixas para seus filhos. Então, aqui no capítulo 13 de 2 Samuel, nós encontramos o Aminon apaixonado pela irmã Tamar, até que a forçou. O Absalão era o irmão por parte de mãe da Tamar, foi quem tomou providências quando a Tamar saiu arrasada. Ela ingenuamente não quis esconder, ela poderia ter escondido a situação e melhorado um pouco a situação para ela, mas não. Ela rasgou as roupas, desgrenhou os cabelos, jogou terra na cabeça e saiu gritando e chorando pelo meio da rua. Todo mundo ficou sabendo o que era. E sem rumo, sem direção, ela foi para a casa do irmão Absalão. Não há mais referência sobre ela, provavelmente ela ou não se casou, ou teve um final muito triste, o que também não deveria acontecer. Se acontecer um erro, um problema, Deus é misericordioso para nos restaurar a vida e a gente continuar. Isso aconteceu com Davi, quando pecou com a Batseba, podia ter sido o fim da vida dele, mas Deus usou de misericórdia, ele deu uma nova etapa, onde ele pôde ter um filho a quem se dedicou, o Salomão. Aos outros ele não se dedicou, ele criou de qualquer jeito. E por causa disto, os filhos se engalfinharam. O Absalão, vendo que o pai não fazia nada, a Bíblia diz aqui no versículo 21 que Davi ouviu tudo aquilo e se acendeu em ira, mas não fez nada, ficou calado. O Absalão disse para a irmã: minha irmã, fica comigo aqui até que passe essa situação, não se angustie o seu coração. Mas ele mesmo, Absalão, guardou o ódio na geladeira, ou seja, ele não deixou o tempo apagar aquela angústia
e aquela vontade de vingança. Ele acalentou duramente o desejo de vingança, até que uns 2 anos mais tarde isso aconteceu e ele promoveu um churrasco, convidou todos os filhos do rei, mas já planejando o que ele ia fazer. E com muito custo, o pai Davi, meio desconfiado, não queria deixar o Aminon ir, mas por fim deixou, acreditando que o fato de todos os filhos estarem juntos, isso tiraria um pouco do ânimo do Absalão. Mas o Davi já desconfiava da situação. Se ele tivesse ido, talvez diminuísse ali a chance do Absalão matar o irmão. Mas o fato é que o Davi não foi e o Absalão cumpriu seu plano, embebedou o Aminon, seu irmão. Quando o Aminon estava bêbado, ele mandou os seus servos matarem o Aminon. Aquilo levantou mais poeira sobre a família de Davi. A situação ficou muito complicada, mas o Davi não fez nada, não conseguiu, não teve discernimento, não teve iniciativa para fazer nada. Aí o Absalão fugiu. Aparentemente, Davi mandou seus servos vigiarem o Absalão para prendê-lo. Mas o Absalão fugiu, ficou 3 anos com a família da mãe, que era família real também. Então ele não ficou mal, não, ele ficou muito bem lá. Mas como ele se sentia agora o primogênito, ele tinha matado o irmão mais velho que ele. Dos vivos, não se sabe o que aconteceu com Daniel. O Absalão agora era o primogênito. Ele queria voltar para um dia assumir o reino no lugar do pai. E ele voltou. A Bíblia diz que o coração de Davi já estava pendendo para o lado de Absalão e ele parou de perseguir o seu filho Absalão. Davi não acertou nada, o tempo passou, as atitudes dele mudaram, o ambiente ficou ruim entre a corte lá em Israel. Davi deu um mau exemplo, ele não se sentiu confortável, a vida prosseguiu e Davi ficou muito mal. Então, essa história que não para por aí, ela tem consequências graves. Quando a gente se dá ao pecado, quando a gente se dá à soberba, quando a gente se dá à sede de vingança, quando a gente se dá a todo tipo de reações carnais, a história não termina por aí. As coisas vão acontecer, vão ter desdobramentos, e foi o que aconteceu com o Davi. E problemas, e ele viveu uma guerra entre a família até o final, até praticamente a sua morte. Mas o que aconteceu em Israel foi sempre por misericórdia do Senhor. Mas o Davi poderia ter agido melhor. Se ele não agiu melhor, isso ficou para nós registrado como lições importantes. Temos que limpar o caminho, consertando nossos pecados. Temos que acertar nossos relacionamentos para com os filhos. Nós temos que nos acertar com relação à justiça. Se alguém fez algum erro, precisa ter consequência. Na igreja, a gente não pode tolerar o pecado escondido. A gente não pode tolerar a avareza, a soberba, disputas de poder na igreja. Essas coisas não podem ser toleradas. As coisas têm que ser acertadas na igreja. São lições que ficam para nós. Acertadas em família. A gente tem que acertar os relacionamentos em família. E se a gente não consegue mais acertar alguma coisa, a gente tem que assumir a separação, o distanciamento, entregar isso a quem possa resolver, a polícia, a justiça, o que for. Nós temos que andar com a vida limpa, acertada. Não podemos ficar com coisas pendentes, com mágoas passadas pesando sobre nós. Deus quer que acertemos a nossa vida. Entenda isto, meu irmão, entenda isto, minha irmã.